Tribunal de Alçada do Estado de Minas Gerais, advogado Alexandre Victor de Carvalho. O especialista em Ciências Penais e professor de Direito Penal do Instituto Doctum, advogado Guilherme Augusto Portugal Braga. O militante de direitos humanos em Belo Horizonte e membro da Rede Nacional dos Advogados Populares, advogado William dos Santos. A conselheira da OAB-MG e mestre em Direito Penal pela UFMG, advogada Silvana Lobo. Novamente, convidamos o presidente da Comissão de Direitos Humanos e conselheiro do CRP4, o psicólogo Roberto Salles. Inicialmente, ouviremos as considerações do coordenador desta mesa, psicólogo Roberto Salles. Bom dia a todos. É com muito prazer que nós, militantes dos direitos humanos, em nome da Comissão de Direitos Humanos do Conselho Regional de Psicologia 04, estamos começando uma discussão sobre o sistema prisional. Essa discussão, ela já vem sendo postergada há vários anos e ninguém, de fato, está chamando uma discussão nesse porte, com esse nível. O Conselho de Psicologia, que já há algum tempo tem participado das discussões da violência, tem que fazer, de certa forma, uma meia-culpa. Nós, psicólogos do Brasil, podemos dizer do mundo, contribuímos muito com a discriminação, com a segregação e com o isolamento. Há de saber, por exemplo, a questão dos manicômios, onde nós sempre contribuímos com essa discriminação. Então, nesse momento, a gente tem que repensar os valores da psicologia e a possibilidade de contribuição que a psicologia pode dar para mudar essa realidade. O nosso país tem enfrentado, quem participou aqui ontem pôde perceber na apresentação do Dr. Cláudio Beata, né, que o índice de violência tem crescido assustadoramente nos últimos 15 anos. Então, nós, psicólogos, militantes dos direitos humanos, não é? Temos que, de braços dados, de mãos dadas, trabalhar e lutar para que essa realidade seja modificada, que essa vertente desses gráficos, desses índices de violência, seja modificada no sentido da diminuição da criminalidade, da violência, do modo geral. Esse evento, ele tem sido gestado há mais de 2 anos. Não foi fácil. Nós tivemos problema no ano passado, esse evento seria realizado no ano passado, e nós tivemos problema de parceria, porque as pessoas que, de certa forma, ocupam os lugares de discussão, de controle desse sistema, não queriam a discussão. Nós fomos, de certa forma, entre aspas, boicotados para a realização desse evento. O Conselho de Psicologia, sim, dava o apoio, a parte financeira. Mas e aí? Bastava isso? Não. Então, reunindo a comissão, trabalhando, discutindo, nós conseguimos formatar esse evento com esse porte. No final disso, o Conselho Federal de Psicologia, entendendo a ideia de Minas Gerais, resolveu abraçar a ideia
e financiar parte desse evento. Então, esse evento passou a ser o primeiro seminário nacional de psicologia, né, no sentido da discussão do sistema prisional. Nós queremos discutir esse modelo, questionar esse modelo que está aí. E isso, de fato, é um desafio aos direitos humanos. Nós não somos defensores de bandido, eu, pelo menos, não sou. Mas sou defensor ferrenho dos direitos humanos, dos direitos dos seres humanos, de todos. Então, se eu cometesse um crime e fosse para o presídio pagar a minha pena, com certeza eu queria ser tratado com dignidade humana. E isso é que a gente tem que repensar. Não é porque eles cometeram crimes que eles têm que ser tratados como animais. Foi isso que nós ouvimos nos depoimentos ontem. Eu queria agradecer, em particular, a todos os funcionários do Conselho Regional de Psicologia que, de uma forma árdua, contribuíram para a gente estar hoje com esse evento nas condições que nós estamos. E gostaria de elogiar, tá? E gostaria, além disso, de dar os parabéns para um funcionário, em especial, em nome de todos, mas um em especial, que foi o Tiago Horta, que abraçou a ideia e contribuiu de todas as formas possíveis, fazendo coisas até além dos limites do trabalho dele no Conselho. Tá? Então, eu gostaria de deixar registrado o nosso agradecimento ao funcionário, em nome de todos, mas em especial ao funcionário Tiago Horta. Vamos agora ouvir, ou nos brindar com a palestra, né, de mesa 2. Alexandre Vitor, juiz do Tribunal de Alçada do Estado de Minas Gerais. Eu posso usar o... Vamos lá. Qual que é o horário aqui? Começou tarde, até 9h30 da manhã. Bom dia a todos vocês que aqui se encontram nesta manhã. Eu queria, inicialmente, cumprimentar os componentes da mesa, o presidente da mesa, que é o psicólogo Roberto Salles, presidente da Comissão de Direitos Humanos e conselheiro do Conselho Regional de Psicologia. Prazer imenso, muito obrigado pelo convite que o senhor me formulou. Cumprimentar a minha grande amiga, advogada, batalhadora pelos direitos humanos, batalhadora pelo direito penal mínimo, a doutora Silvana Lobo, mestre em direito penal, professora. Prazer imenso estar de novo com você, Silvana, em outro evento. Também quero cumprimentar o doutor Guilherme Augusto Portugal Braga, especialista em ciências penais, professor de direito penal do Instituto Doctum, e também cumprimentar o doutor William, que também comparece para nos brindar aí com sua participação. Quando eu fui convidado para participar desse evento, me perguntei, será por que fui chamado para um evento um pouco distante da realidade, digamos assim, de nós, do direito, que somos normalmente convidados para eventos apenas e tão somente vinculados à área jurídica. Mas logo me dei conta de que esse evento é um evento multidisciplinar e que visa fundamentalmente discutir o modelo e o desafio que todos nós temos em relação à preservação dos direitos humanos neste momento histórico da vida brasileira, em que a mídia, de forma absolutamente alucinada, deseja, num discurso que quer legitimar o absurdo que se encontra aí no sistema penitenciário brasileiro, deseja maior incriminação, deseja um aumento exacerbado de penas, entendendo que este
é o melhor caminho para que nós possamos resolver o problema da criminalidade no Brasil. E como se trata de uma plateia quase que formada por psicólogos, eu preparei aqui uma manifestação não muito técnica, uma manifestação coloquial, para que eu possa transmitir para vocês aquilo que eu penso a respeito desse grave problema que vivemos nos dias de hoje, que é o problema do sistema penitenciário brasileiro. Eu quero começar dando a vocês uma informação que não sei porque não tive aqui ontem, talvez ontem já tenha sido abordado de alguma maneira esse tema, mas hoje eu quero começar abordando, dando a vocês uma visão de quais são os discursos político-criminais que existem dentro do direito penal. Ou seja, quais são os discursos ideológicos que o direito penal hoje experimenta através das várias tendências que a gente pode observar. Existem fundamentalmente 3 tendências no âmbito do discurso sobre a função do direito penal e, por fim, a função atribuída à pena. Porque a pena é, sem sombra de dúvidas, o fruto final do direito penal, no sentido do que pensa a grande massa, a grande população. Então nós temos que entender qual que é o sentido que a pena possui, qual que é a função que é atribuída à pena dentro do direito penal. As 3 tendências podem ser assim divididas. A primeira é uma tendência que a gente chama de movimento de lei e ordem, que pugna por um direito penal máximo. Esse discurso, ele tem basicamente a seguinte concepção: todos os problemas de criminalidade são fundamentalmente resolvidos pelo direito penal. E como resolvê-los? Criminalizando mais condutas, cominando aos crimes penas graves. Então, esse movimento de lei e ordem que quer maximizar a intervenção do direito penal no mundo da sociedade, entende que as penas, quanto maiores forem, melhores são. E defende, inclusive, a instituição no Brasil da pena de prisão perpétua e da pena de morte. Esse movimento de lei e ordem, então, tem fundamentalmente a ideia de que com isso se resolverá o problema da criminalidade no Brasil, se resolverá o problema da insegurança, se resolverá o problema do sistema penitenciário. Segundo esse movimento, a função que a pena possui é a função de retribuição, basicamente. O que significa isso? A pena é um castigo. O autor de um fato elencado como criminoso tem que ser castigado, tem que expiar esse fato que ele cometeu. É como se nós retribuíssemos com o mal que a pessoa perpetrou contra alguém ou contra a própria coletividade. Esse discurso é muito comum em países democráticos, travestidos de democráticos, digamos assim. É muito comum, inclusive nos chamados países de primeiro mundo, porque se pensa que esta incriminação máxima e este aumento exacerbado de penas resolverá, como eu disse, todos os problemas referentes à criminalidade, à insegurança social e, por fim, a pena com a função de retribuição, ela conseguirá solucionar
todas as questões inerentes à própria sanção penal. Esse discurso, ele tende a legitimar aquele discurso institucional. E todos sabemos que o discurso institucional é um discurso pelo qual, numa sociedade piramidal como a nossa, que tem uma esfera de poder muito pequena, tomada por uma pequena camada social, e tem uma massa muito grande na base da pirâmide, esse discurso institucional, ele é um discurso seletivo, repressivo e estigmatizante. Por quê? Seletivo porque ele seleciona quem o direito penal vai alcançar. Se quem está no topo da pirâmide é que produz as leis, se quem está no topo da pirâmide é que julga, interpreta as leis, evidentemente que a tendência é tolerar os fatos praticados pelos iguais ali que estão no topo da pirâmide e massacrar aqueles que estão na base. Então, esse discurso, ele seleciona os clientes, a clientela do direito penal. A clientela do direito penal para esse discurso tem que ser a clientela formada fundamentalmente por quem está na base da pirâmide. Quando se fala em intervir no topo da pirâmide, sempre há, no discurso institucional, algo que possa fazer com que se tolere aqueles fatos praticados por quem está lá em cima, em contrapartida, numa intolerância imensa pelos fatos praticados por aqueles que estão na base da pirâmide. Já dizia um pensador chamado Sayke que a corrupção dos dominantes é menos violenta que a insurreição dos dominados. Portanto, tolerar a corrupção dos dominantes, tolerar que os dominantes cometam fatos que nós, malgrado entendamos fatos lesivos a bens jurídicos, nós vamos dizer assim, não, mas isso é algo que tudo bem, não tem muito problema. Agora, quando os mesmos fatos são praticados por quem está na base da pirâmide, nós vamos dizer, não, isso é grave, isso necessita de pena. Então, o discurso institucional é um discurso seletivo, por sua própria natureza. E sendo um discurso seletivo, esse discurso ele é reproduzido pelo movimento de lei e ordem, que legitima esse discurso, dizendo assim, não, mas o direito penal é esse mesmo. A igualdade, o discurso da igualdade, a lei é uma lei geral e é aplicável a todos. Todos devem submissão à lei. Isso é uma ficção, porque quando nós, na prática, vamos examinar essa questão, começando pela polícia judiciária e terminando no poder judiciário, nós não temos isso na prática. Na verdade, a chamada cifra negra é muito grande. O que é cifra negra? Cifra negra são aqueles fatos criminosos que não chegam ao conhecimento nem da polícia judiciária, ou chegam ao conhecimento dela e ela não instaura inquérito, e não chegam ao conhecimento do Poder Judiciário, ou chegando ao conhecimento do Poder Judiciário, o Poder Judiciário dá um jeito de não levar aquele processo para frente. Então, quer-se legitimar a existência do direito penal e a função da pena como meramente retributiva através desse discurso, que é um discurso que, como eu disse, é meramente seletivo. Além disso, é repressivo. Por quê? Porque, como eu disse, se não houvesse repressão irracional como há, provavelmente poderia haver alguma mudança na pirâmide social. E essa mudança não é desejada. Como ela não é desejada, tem que se reprimir
àqueles que, de alguma forma, cometem fatos criminosos ou fatos entendidos como criminosos por um legislador que também é seletivo e, gerando essa repressão irracional, começa-se também a passar uma impressão de que aquelas pessoas não têm conserto, de que aquelas pessoas não têm jeito, de que estamos diante de uma base piramidal que, se não for extremamente cordada, é uma base piramidal que precisa ser reprimida, porque ela não pode sequer levantar a voz para se movimentar, porque não é da estrutura social brasileira, não é razoável a movimentação sequer minimamente desta base da pirâmide. E por fim, junto com seleção e repressão, estigmatização. Estigmatiza-se o sujeito, coloca-se nele uma etiqueta, condenado. Condenado, no Brasil, significa que o sujeito perdeu qualquer esperança de ter uma vida futura razoável, de que o sujeito perdeu qualquer esperança de reinserir-se no âmbito social, porque aqui entre nós a condenação é um estigma. E esse estigma, ele é passado, ele é transmitido pelo discurso institucional lá do topo da pirâmide, e ele atinge a boa parte da base piramidal que não se movimenta e que é extremamente cordada. E aí aquela base piramidal que não se movimenta e é acordada diz assim: é realmente esses semelhantes aí, esses que estão na base como eu, são pessoas sem conserto e são pessoas que não podem conviver socialmente. Com isso você legitima todo o discurso de lei e ordem. Tem que ter lei grave, tem que ter ordem para todo mundo cumprir, a estrutura social piramidal não pode se movimentar e os instrumentos para isso são as leis feitas pelo Poder Legislativo, a polícia judiciária extremamente seletiva, o Poder Judiciário extremamente seletivo. Esse é o discurso do movimento de lei e ordem, essa é uma tendência. E é uma tendência que nós a todo momento percebemos naquele veículo principal dela, que é a imprensa. A imprensa tende a esquecer-se das políticas públicas de saúde, de educação. A imprensa tende a dizer que a imprensa tende a não discutir a política pública do sistema penitenciário e faz um estardalhaço imenso em cima da gravidade do crime e do autor do delito. Isto é o quê? Isto é deslocar o foco da discussão. Isso não é colocar o foco da discussão onde ele tem que estar. Desloca-se porque isso é melhor. Não se pode transmitir para os outros a impressão de que o problema nosso não é um problema meramente de direito penal. O problema vai muito além de direito penal. O problema é um problema de política pública que não é formulada nesse país. Mas esse discurso, essa discussão da ausência de políticas públicas não pode ser da agenda. Ele não pode tomar conta da pauta. Por incrível que pareça, eu confesso a vocês, extremamente avesso a fazer esse tipo de colocação que farei agora, mas por incrível que pareça, estamos assistindo, em parte do governo Lula, a adoção desse discurso, que foi tão criticado pelo governo Lula quando esse mesmo pessoal estava na oposição. Ou seja, deslocar o foco da discussão. Colocar o foco da discussão só na gravidade do crime e no autor do fato. Ou seja, dizer que o que importa é reprimir, sem discutir o que é que nós procuramos em relação à pena criminal. Qual é a função que a pena exerce? O direito penal exerce que função? O que nós esperamos do direito penal e da pena? Será que o direito penal é um ramo do direito que serviria para resolver todas essas mazelas aí da criminalidade? Essa discussão nós não estamos trazendo. Agora ela começou a ser trazida pelo ministro da Justiça.
Foi tarde, inclusive, porque o Dr. Márcio Tomás Basso, pela sua história, pela sua biografia, já tinha que ter feito isso há mais tempo. Mas agora ele começa a botar o dedo na ferida, tenta pelo menos começar. E a mídia e a imprensa brasileira reage enfurecida a essa tentativa de discussão que está sendo trazida à baila pelo ministro da Justiça. Mas essa é uma tendência, é o movimento de lei e ordem. Mais leis penais, mais penas, ordem. Será que isso é verdade? Sabemos que não. Isso, no mundo inteiro, já está superado, ou, malgrado a imprensa do mundo inteiro queira continuar esse discurso, não só brasileira, cientificamente e na experiência ordinária, isso está superado. Se não, vejamos, nos Estados Unidos, em que o direito penal é estadualizado, cada estado tem seu código penal, cada estado tem suas penas. Lá não é direito federal como a gente aqui no Brasil. Aqui nós temos um código penal para todo o Brasil. Nós temos penas, a mesma pena de furto, a mesma pena de roubo, a mesma pena de homicídio. Ela é aplicada no Acre, ela é aplicada no Rio Grande do Sul, ela é aplicada em Minas Gerais. Nos Estados Unidos não, a Flórida tem um, o estado de Nova York tem outro. Enfim, o direito penal, as penas são estadualizadas. Nos Estados Unidos, em que a estrutura do Estado poderia dar uma muito maior fundamentação a esse discurso, nós percebemos que o aumento de penas, o aumento de leis penais, o aumento de incriminações não tem trazido sossego à comunidade americana. Por exemplo, lá, eles têm um grave problema de política pública que a maioria não discute, por uma questão econômica muito patente. O problema da liberação de armas. Lá eles têm uma liberação de armas enorme. Então, falar em desarmamento nos Estados Unidos, como nós falamos no Brasil, seria um crime de lesa pátria. Porque o que eles têm de indústria bélica lá, que tem que vender arma, que tem que fazer e vender, é uma barbaridade. Então, esse discurso lá é calado. Não se pode discutir. Quem discute isso lá está na contramão daqueles interesses econômicos. E aí, a mídia que vive de propaganda desses interesses econômicos não aceita essa discussão. E diz assim, não, se o sujeito não usar a arma adequadamente, vamos aumentar as penas para ele. Se ele pegar uma arma que ele comprou livremente, sem nenhum controle do Estado, e entrar aqui no Instituto de Educação, de lá, né? E der um tiro, e der vários disparos, e matar todo mundo que está aqui, o problema não é da política pública de venda, de fabricação de armas, o problema é do direito penal. E aí eu pergunto a vocês, o problema é do direito penal? O que o direito penal tem com isso? O direito penal atua depois do fato. O direito penal não atua antes do fato. Antes do fato, são políticas públicas que tem que fazer com que o fato criminoso, com que essa problemática criminosa diminua. E aí o direito penal vai fazer o quê? O direito penal depois vai ter uma função. E é exatamente aí que eu quero continuar. A segunda tendência. A primeira, então, é radical. Qual é? Aumento de crimes, aumento de penas, e criminalizar tudo, apenar de modo mais grave, reprimir o quanto pudermos, estigmatizar o quanto pudermos, selecionar o quanto pudermos. O topo da pirâmide não pode sofrer as intervenções penais, tem que ser a base da pirâmide, porque no topo todo mundo vai se tolerar. Agora não podemos tolerar os crimes cometidos na base, porque aí sim nós temos que punir. Muito bem. Aí esse é um discurso radical. O outro, da outra ponta, também é extremamente radical. É o chamado abolicionismo penal. O que significa isso? Significa que, vindo do anarquismo, a ideia anárquica de Estado, alguns autores dentro do direito penal dizem assim, para que serve o direito penal? O
direito penal serve para proteger bens jurídicos. O que são bens jurídicos? Bens jurídicos são os interesses que nós temos tanto na vida individual quanto na vida coletiva. Então, nós temos a vida, o interesse à preservação dela. Nós temos a liberdade, o interesse à preservação dela. Nós temos a liberdade sexual, o interesse à preservação dela. Temos o meio ambiente, o interesse à preservação dele. Esses são bens jurídicos que o direito penal visa proteger, evitando que eles sejam afetados por condutas criminosas. E o abolicionismo diz assim: será que o direito penal cumpre essa função? Será que ele protege bens jurídicos como deveria proteger? Os abolicionistas respondem: não, ele não protege bem jurídico nenhum. O direito penal não cumpre essa missão que lhe é atribuída pela sociedade. E será que a pena aplicada pelo direito penal cumpre a sua função? Qual é a pena do direito penal? A pena do direito penal, os abolicionistas dizem, não é a retribuição, a função da pena do direito penal não é a retribuição. A função da pena no direito penal é a prevenção. O que significa prevenção? Prevenção significa evitar a prática de novos crimes e, ao mesmo tempo, recuperar o condenado. Por que recuperá-lo? Porque recuperando ele não vai cometer novos crimes. Reinseri-lo no ordenamento social, ressocializá-lo, como nós costumamos dizer. E será que o direito penal cumpre essa função também? Será que a pena aplicada pelo direito penal, ela cumpre essa missão? Os abolicionistas dizem não, e não apenas no Brasil, no mundo inteiro. Por quê? Porque aí eles têm uma visão que é a seguinte: segundo eles, o problema é a intervenção estatal. Na opinião deles, a pena de prisão está falida. A prisão é um fator criminógeno, não apenas quando o sistema penitenciário é desestruturado como o nosso, mas também naqueles locais em que o sistema penitenciário é estruturado. Porque a prisão, ela não consegue, ela não tem o condão de recuperar ninguém, porque ela provoca o que eles chamam de fator de prisionização. Naquele filme Um Sonho de Liberdade, todo mundo se recorda que o sujeito primeiro não queria sair da prisão, se acostumou a viver preso, depois que saiu da prisão ele queria se matar pelo fator de prisionização. Ou seja, o sujeito perde simplesmente o rumo da sua existência, perde aquilo que há de mais elementar na existência humana, que são os valores que devem nortear a nossa existência: o companheirismo, o amor, o carinho, a alegria, a oportunidade. Tudo isso na prisão, seja ela no melhor sistema ou no pior, ele está perdendo a esperança, o rumo, e por isso a pena de prisão é falida. Mas as penas alternativas à prisão, como por exemplo penas de prestação de serviço à comunidade e outras, os abolicionistas radicais dizem, também não resolvem nada, porque estigmatizam a pessoa de toda forma. Então eles defendem que haja uma abolição do direito penal, porque eles entendem o seguinte: o direito penal não é um instrumento adequado para resolver esses conflitos sociais chamados de crimes, esses conflitos sociais aos quais a sociedade dá o nome de crimes através, evidentemente, do Estado. Então eles defendem o quê? Eles defendem que esses conflitos sejam tratados pela própria comunidade, através dos conselhos comunitários. Eles entendem que só a comunidade, ela, com seus instrumentos, com sua forma de atuação, poderá resolver, intervindo nisso, melhor do que o Estado resolve. Eles consideram que o Estado não tem como resolver em nenhuma estrutura estatal esse problema, esse conflito que nós denominamos de crime. O abolicionista mais famoso é um professor da Universidade de Rotterdam, na Holanda, um holandês chamado Luc Roesman. Ele inclusive disse o seguinte, olha, se eu retirar do meu jardim
obstáculos à penetração do sol e da água, plantas que eu nunca imaginava que poderiam crescer no meu jardim, vão crescer. Isso é exatamente o que ele fala que é o Estado. Ele fala que quando o Estado intervém, o Estado retira da pessoa retira da coletividade, desculpem, da sociedade, a possibilidade de dar novos rumos à solução dos conflitos sociais que a gente chama de crime. Muito bem, o abolicionismo radical, ele não é uma tendência acolhida pela maioria dos cientistas do direito penal, porque entendem, esses cientistas, que não se arrumou nada melhor do que o direito penal ainda, e que essa solução dos conflitos tidos como criminosos pela comunidade não seria algo palpável, seria extremamente utópico, ainda mais numa sociedade como a nossa, totalmente estratificada. E, por fim, eu tenho pouquíssimo tempo aqui agora, cerca de 2, 3 minutos, por fim, a terceira tendência, que é o que a gente chama de direito penal mínimo ou abolicionismo moderado, que é uma tendência intermediária, que é aquela que nós defendemos. Eu particularmente defendo, a doutora Silvana, eu tenho a impressão que defende, e a maioria dos que militam no direito penal. Abolicionismo moderado, o que seria? Seria o seguinte: nós temos que ter um número muito menor de crimes. A criminalização absolutamente sem controle, irracional, ela só faz com que aumentem os processos de seletividade, repressão e estigmatização da base da pirâmide. Com um número muito menor de crimes, o que nós vamos ter? E com uma despenalização, que é a exclusão, quanto mais se puder, das penas privativas de liberdade e outras que as substituírem, nós teremos oportunidade de tentar resolver esses conflitos chamados de crime de modo muito mais adequado. E aí é que eu quero dizer duas palavrinhas para vocês. Primeira, se nós adotarmos o discurso do direito penal mínimo, do abolicionismo moderado, primeiro, nós vamos diminuir o número de condenados nesse país. E diminuindo o número de condenados por crimes bestas e que levam, saibam vocês disso, inclusive à prisão, nós estaremos diminuindo o número de reincidentes, porque a prisão é o maior fator criminógeno, é o fator que mais gera reincidência, por causa do contato criminógeno existente ali no seio da prisão. Mais do que isso, se tivermos menos crimes e penas mais brandas, e inclusive não tivermos penas com processos de desinstitucionalização, como a gente costuma dizer, que são soluções dos conflitos antes da aplicação da pena, mas dentro do direito penal, nós poderemos ter um trabalho, por exemplo, muito interessante a ser feito por vocês, psicólogos, no âmbito do direito penal. A pessoa sem a estigmatização, ela poderá ser acompanhada por um profissional da psicologia que poderá ajudá-la na sua recuperação e na sua reinserção, na sua recolocação social. Ela não foi selecionada porque não lhe foi aplicada a pena, malgrado tenha sido sujeito passivo de processo, mas menos mal do que sujeito passivo de pena. Ela não terá sido estigmatizada por ausência de condenação e pena. E neste campo é muito mais fácil resolver o problema, o conflito chamado de crime, é muito mais fácil reinseri-la do que, na verdade, condenando-a, inclusive, a penas muito exacerbadas. Então, o que eu gostaria de transmitir para vocês nesse curto espaço da minha manifestação, nesse breve período, é o seguinte: nós temos três tendências muito claras, como nós vimos: direito penal máximo, abolicionismo radical e abolicionismo moderado. Para onde devemos caminhar? Até para resolver o problema do sistema penitenciário, até para humanizar
o direito penal e a pena que ele comina e que é aplicada a quem comete o fato considerado criminoso. Temos que caminhar seguramente para uma minimização do direito penal. Por quê? Porque minimizando o direito penal, também vamos jogar para o Estado, para o Poder Executivo, a parte que ele tem que fazer, que é exatamente a realização de políticas públicas que, se forem formuladas corretamente, com certeza absoluta diminuirão em muito o índice ou os índices de criminalidade. Política pública de emprego, política pública de educação, política pública de saúde, política pública de educação, de habitação, perdão, política pública penitenciária, política pública de assistência. Na medida em que nós tivermos essas políticas públicas, nós vamos ter uma diminuição dos índices de criminalidade e o direito penal, então, terá que cumprir a função que lhe é destinada. Qual? Naquele reduzido cartel de crimes, o direito penal tentará recuperar os autores desses fatos e trazê-los para a sociedade. Para isso, o direito penal tem que contar com a ajuda das outras disciplinas. Isso é multidisciplinar. Esse trabalho é um trabalho que fundamentalmente é feito pelos operadores do direito penal, pelos psicólogos, é feito por médicos, é feito por assistentes sociais, é feito, enfim, por todos nós que temos obrigação de recuperar essas pessoas. Eu quero, no final, agora dizer o seguinte: se nós temos que escolher a sociedade que queremos viver. Se queremos viver numa sociedade fraterna, justa e humana, como é o discurso constitucional nosso, discurso fictício, absolutamente fictício, se queremos viver nessa sociedade, temos que ter tolerância, não podemos ter ódio, não podemos vingar fatos já realizados. E, portanto, não podemos falar em pena de morte, em pena de prisão perpétua, temos que tentar recuperar essas pessoas que, por um motivo ou outro, cometeram esses crimes tidos como mais graves. Agora, é nossa escolha. Se quisermos também, podemos ter uma sociedade brutalizada. E aí mudemos tudo. Façamos uma nova Constituição, façamos uma nova Assembleia Constitucional e vamos mudar tudo, inclusive instituindo pena de morte, porque sem esse sentido de humanidade da pena, aí é preferível instituir pena de morte, porque aí é preferível que nós possamos dar a cara. Esse sistema que está aí não recupera, não é humano e é completamente falido. Se queremos recuperar e humanizar, temos que ter outro tipo de comportamento. Com esta tendência atual, eu acho que, então, é preferível institucionalizar aquilo que já na prática existe, que é a pena de morte dentro das penitenciárias. Porque quando a polícia quer, a polícia mata lá dentro. Seleciona e mata. E aí diz assim, ele morreu porque um companheiro dele de cela matou. E, na verdade, ou o policial matou, ou o companheiro de cela matou a mando do policial. Então, neste breve período de tempo que eu tive, a mensagem que eu quero transmitir é exatamente esta. Eu não quero mais tomar o tempo, porque acho que poderemos voltar no debate, que porventura existir, e há mais 3 oradores para falarem. Muito obrigado pela atenção. Agradecemos a palavra do excelentíssimo juiz do Tribunal de Alçada do Estado de Minas Gerais, Alexandre Vitor de Carvalho. Passamos agora a palavra ao professor Guilherme Augusto Portugal Braga. Bom dia a todos. Uma saudação especial ao Dr. Roberto Salles, presidente da Comissão de Direitos Humanos do CRP e presidente dessa mesa, ao Dr. Alexandre Vitor de Carvalho, juiz do Tribunal de Alçada de Minas Gerais, ao Dr. William Santos, representante da Comissão de Segurança Pública da Assembleia Legislativa,
e a querida professora Silvana Lobo, sem dúvida nenhuma, uma das grandes influências no que sou e que pretendo ser ainda hoje. Intitulei essa pequena intervenção, pretendo fazer aqui, de Eu não suporto o outro, ele não sou eu. E gostaria de dedicá-la a 3 pessoas que me dão a alegria de comparecerem aqui nesse dia, em que posso voltar a Belo Horizonte depois de uma espécie de autoexílio no interior, conhecendo um pouco da realidade do sistema carcerário interiorano, sem dúvida nenhuma, muito mais carente do que o que dispõe os grandes centros. Falo da minha mãe, Dona Diva, minha irmã Cecília, futura terapeuta ocupacional e intensamente interessada na questão carcerária, e ao professor Virgílio Matos, sempre um grande auxílio, um grande apoio, uma grande inspiração. Falar para psicólogo sobre direito penal me tomou um pouco mais de atenção do que simplesmente colocar um terno e uma gravata, que só coloquei por achar adequado para falar sobre direito penal, mas exige de mim uma certa fidelidade ao meu próprio pensamento, originada principalmente, não de uma reflexão dogmática, estritamente jurídica da questão criminal, mas pretendendo ainda, talvez como uma utopia, que o direito penal possa se permitir a interferência de outros ramos do conhecimento, notadamente na questão criminal, sendo que somente o dogmatismo jurídico não é capaz de sequer compreender o fenômeno da criminalidade contemporânea. Até mesmo na fila da farmácia, já quase meia-noite, o incômodo ar de insegurança ronda os olhos hiperatentos dos que aguardam impacientes o prosseguimento da fila. Um problema no caixa já deixa inseguros a ponto de saltar uma exclamação. A essa hora e só um caixa atendendo? Os olhos de todos olham, percorrem as portas dos estabelecimentos, a Avenida Raja Gabalha deserta e o segurança também impaciente adornando a moldura. A chegada do gerente soluciona a fila empacada. Mas e o medo? O alerta do organismo a exigir atenção acompanha o indivíduo sempre que sai de seu próprio espaço, com pressa em entrar no carro, trancar as portas, sem descuidar da aproximação de pessoas estranhas. A presença dessa sensação na maioria dos indivíduos já faz parte da nossa conjuntura psicossocial. Tenho certeza que, à sua maneira, e acreditando que nada de ruim possa nos acontecer, cada um tem seus medos e suas preocupações, assim como minha mãe, que só sossegou quando minha irmã finalmente aceitou ganhar um telefone celular. Aposto que, ao menos nisso, minha mãe não é diferente das outras, apesar de ser, com toda certeza, de todas, a mais carinhosa. Mas a relutância da Cecília revela a percepção da violência sentida na esfera da intimidade. Afinal, parece coisa de quem quer controlar cada instante, saber o que acontece a cada momento, ter certeza de que nada põe em risco a integridade de quem se ama. Após algumas discussões, o argumento da segurança venceu, pois era preciso estar segura para poder dormir em paz. Pena que as preocupações renasçam sempre que acaba a bateria, ou não se pode, ou não se quer atender e informar o que se está fazendo. A pequena passagem da vida privada, com toda certeza, é mais um sintoma desse medo social, que quase todos somos capazes de tocar, mas sua análise pode nos revelar um pouco mais. Estou certo que todas as mães e pais aqui presentes que já enfrentaram a adolescência de um filho viram-se diante de uma circunstância parecida em que optaram por restringir a liberdade para se sentirem mais seguros, para que nenhum arranhão atingisse a integridade física e moral dos pintos de sua ninhada. Quimera. Como garantir que estejam seguros nos dias de hoje? Juntando um pouco das preocupações de cada indivíduo, a sociedade é chamada a se manifestar para impedir as práticas de ações que coloquem em risco seus valores mais importantes.
Mas de que sociedade falamos? Como pretendo falar do Brasil do século XXI, é preciso nos situarmos na história. A colonização portuguesa estendeu ao Brasil a Inquisição e as práticas do sistema penal fundadas na tortura, na confissão, na delação e na suspeição. Esse processo garantiu uma organização social rígida e hierarquizada. Assim, as classes subalternas foram e são levadas mais do que a compreender, mas a sentir o seu lugar na estrutura social. Embora o pensamento social e político no Brasil, com o fim da escravidão, apontasse a educação como solução, o medo do descontrole social frente à abolição da escravatura fundamentou a implantação do serviço militar obrigatório antes da obrigatoriedade da instrução básica. E foi num quadro de mudanças internas, abolição da escravatura e formação do Estado republicano, e externas, o imperialismo do Reino Unido, que se projetou a política penitenciária no Brasil. A abolição da escravidão e a proclamação da República deslocaram o eixo do processo de disciplinamento social para o Estado, que passa a ter o monopólio da violência. Na virada do século XIX para XX, verifica-se uma reflexão sobre o sistema penitenciário e as penas e suas transformações acompanham o processo de construção da ordem burguesa. A preocupação com a ação ressocializadora do sistema era constante. A proposta difundida e aceita na sociedade contemplava uma estratégia de trabalho obrigatório, reeducação e disciplina. Assim, uma vez abolida a escravidão, insere-se a ideologia burguesa do trabalho. Contudo, na prática, a história do sistema penitenciário no Brasil está marcada pelo confinamento e o extermínio. A relação entre a criminalização e o mercado de trabalho direcionou e direciona as relações entre o direito e a história. O processo de construção da ordem burguesa e a formação do proletariado urbano levaram a instituição judiciária a implantar uma disciplina de educação para o trabalho. Na prática, a instituição judiciária enalteceu com muito mais o trabalho e a disciplina do que a recuperação ou a regeneração. Assim, a ideologização reforçou a introdução da ideologia burguesa de trabalho, que orientou a entrada do capitalismo na sociedade brasileira através de permanências simbólicas da ordem escravista que continuam justificando o descaso, a arrogância e o extermínio. O medo branco em face dos trabalhadores pobres e negros cria um ambiente psicossocial em nível real, imaginário e simbólico, tendente à exacerbação do aumento da criminalidade e da violência. Assim, generaliza-se o conflito e surgem propostas emergenciais repressoras fundamentadas num ideário conservador. As estratégias formais de controle social, a partir do Estado republicano, forjaram uma garantia de exclusão do pobre e do negro, culminando com o apartheid entre uma cidade quilombada e uma cidade europeia. Facilmente perceptível para quem mora em Belo Horizonte e pode passear do BH, reconhecer a diferença que existe entre dois bairros muito próximos. Só para mencionar, o Belvedere e o Morro do Papagaio, próximos e tão distantes. A conjuntura pós-abolicionista levou o Estado republicano a arquitetar formas de controle social para a massa de ex-escravos. Abolida a escravidão, urge a construção da nacionalidade e da cidadania. Mas como construir nacionalidade e cidadania num país recém-libertado da escravidão em função da cor? Na escravidão, o controle social dos escravos ocorria dentro das fazendas. Com o fim dela, tal controle saiu do setor produtivo do Império para o Estado. A partir do Código Penal de 1890, anterior à Constituição Republicana, ocorrem reformas policiais, como a criação da primeira escola de polícia no Rio de Janeiro em 1912, e a construção do sistema penitenciário. A eleição dos marginalizados sociais como bode expiatório nos momentos de crise econômico-social aguda é tema bastante estudado. No Brasil, a origem colonial escravista dita o padrão de estrutura social e de poder que exclui amplos setores da sociedade. Assim, ainda no século XXI, o descaso e a arrogância típico dos senhores escravocratas ainda são dispensados às classes socialmente marginalizadas. O negro, que até fins do século XIX
era obrigado a trabalhar pelo chicote do feitor, é tocado da fazenda após a abolição com as roupas do corpo. É preciso dar espaço aos colonos europeus que comprariam terras com crédito facilitado após 1 ou 2 temporadas nos cafezais do Sudeste. No cenário urbano, são obrigados a trabalhar mesmo que não tenham onde, pois a vadiagem é crime e o vadio um problema. Desocupados que passaram de mercadoria a cidadão, mas sem condição de conseguir o pão. Já os treinados nas rodas de capoeira, onde surgiam rebeliões, aproveitam o talento e o treinamento preparativo de confronto com antigos senhores para venderem seus serviços e assim poderem consumir ao menos o necessário. E chamem a polícia para os desordeiros, gritava a República da Ordem e do Progresso, aterrorizada pelos delitos patrimoniais. Não eram sequer reconhecidos como protagonistas da vida social, mas como os coadjuvantes deveriam passar despercebidos. E assim começou o século XX, que com Vargas conheceu a perseguição aos comunistas. Mas o fim do Estado Novo trouxe às manchetes um malandro, herdeiro dos capoeiras, que ainda são vistos como um perigo pelos brancos. A criatividade é ainda a maior amiga, permitindo o encontro de estratégias de sobrevivência não usuais que permitem escapar dos empregos destinados originariamente aos negros, mulatos e pobres em geral. Mais uma ditadura toma o país e, novamente, o foco da segurança pública se altera. O discurso oficial se preocupa com o inimigo interno, aquecendo a Guerra Fria e atingindo a classe média. Ao final desse período, não por acaso, já estávamos acostumados aos bandidos, bisnetos de quilombolas, netos de vadios e capoeiras, filhos de malandros. Na virada do século, a consequência do descaso estatal com os maiores credores da nação são facilmente perceptíveis. Amontoados em favelas ou conjuntos habitacionais e oprimidos ante a necessidade da moderna sociedade de consumo, os jovens são empurrados a buscar alternativas de vida que permitam encontrar condições melhores que as possibilitadas por seus pais. Apesar de não possuírem condições de consumir, não participando assim dos mercados, são portadores de todas as carências incutidas pela publicidade. Não são cidadãos, mas têm desejos próprios da cidadania dos tempos do mercado, o consumo. Essa tensão não se resolve, mas se acentua, já que as formas encontradas para conseguirem exercer a moderna cidadania são muitas vezes atividades proibidas, consideradas criminosas. Na falta do mínimo para que exerçam plenamente seus papéis na sociedade, forçam as barras de ferro que ainda os mantêm à parte. À prática de crimes contra o patrimônio, juntam-se agora os delitos relacionados ao tráfico de drogas. Curioso que seja através da participação nos mercados que busquem sua realização. Mais curioso ainda que uma mercadoria capaz de gerar demanda sempre crescente seja perseguida por sua própria existência. Realizando um comércio proibido, sob o argumento de proteção à saúde pública, armam-se até os dentes, pois têm a polícia e a ordem estatal como inimigos, assim como seus concorrentes. Ao agregar as armas como parte de seus meios de exercer o comércio proibido, os bandidos atuais adquirem maior poder de convencimento de sua intenção de se tornarem consumidores cidadãos a qualquer custo. O medo se multiplica, mas, no fundo, continua o mesmo do século XIX. Os brancos têm medo do dia em que os negros, mulatos ou até mesmo brancos, já que não importa a cor da pele, desde que pobres acostumados à vida subalterna, se revoltem e não aceitem mais os grilhões da pobreza. As permanências simbólicas de matriz ibérica estão arraigadas no direito penal. E ainda hoje podemos ver a teatralização do poder em praça pública através da mídia, que leva à nossa casa não poucas imagens da violência. Na sociedade de massas, a cultura da violência constrói terror político através de imagens que difundem medo e horror. Os meios de comunicação, principalmente a televisão, assumem papel de principal método de controle social, pois seu principal produto é a carência. Entre 1978 e 1990, na conjuntura de transição entre a ditadura e a democracia, a palavra mais falada era violência. O debate sobre violência tornou-se um mecanismo garantidor do uso da repressão sobre as classes subalternas.
Isso se deveu ao fato da transição política ter sido notadamente conservadora, de forma que o debate sobre violência garantiu a saída da ditadura com salvaguardas, uma forma não traumática de passar o poder para os civis. Ao lado de uma crise econômica profunda, há o debate e a deslegitimação das estruturas de poder e suas instituições. A crise tem dimensões internacionais, como, por exemplo, o deslocamento do eixo das estratégias militares norte-americanas para o combate ao narcotráfico internacional. No Brasil, podemos relacionar a conjuntura de saída da ditadura com o crescimento do tráfico de drogas e o crime organizado, com direito à verificação da estratégia usada pelas forças de segurança da ditadura para manterem a mesma estrutura, a alteração do conteúdo do rótulo inimigo interno. Antes, comunistas, agora, bandidos, traficantes, oxalá terroristas. As imagens do terror dão ao crime organizado o controle político em determinadas áreas estigmatizadas e discriminadas da cidade. Em certas áreas, até o poder público tem receio de entrar. Tamanha a diferença das normas de condutas sociais vigentes. Nada tão diferente quanto a sociedade dos quilombos, onde o local garantia uma liberdade que fora dali não se conseguiria. Nada melhor para o exercício de um jornalismo que pretende informar, com o mínimo de esclarecimentos, os fatos no calor dos acontecimentos, sem se permitir indagações relevantes, mas revelando uma clara estratégia de formação de um consenso. É preciso acabar com a criminalidade, mesmo que o significado do termo não seja estabelecido, e que, sob o rótulo de bandidos e traficantes, escondem parte significante da nossa juventude. Até a mídia impressa se descuida e permite ainda escorregões terríveis. O termo guerra aparece de maneira farta no noticiário que envolve a polícia e, sobretudo, traficantes, mas é utilizado em várias acepções. Guerra em Manguinhos é a manchete da primeira página do Extra, que informa que 2 operários foram feridos durante tiroteio entre traficantes e policiais militares. O termo traficante é usado, mas a reportagem sequer menciona a ocorrência da mercancia de drogas proibidas. A polícia, ao fazer uma incursão no bairro, foi atacada a tiro por várias pessoas, os tais traficantes. Respondeu ao fogo e saiu em perseguição dos agressores. 2 pessoas que trabalhavam no local foram feridas no tiroteio e, revoltados, moradores da favela tentaram interditar a rua. Por isso, a tentativa dos favelados de invadir a pista acabou em confronto com a polícia. O crime passa a ser o inimigo interno. Os traficantes formam o exército do mal e estariam envolvidos em todas as trocas de tiros e mesmo em crimes diferentes, como homicídio, porte de arma ou disparo de armas em locais públicos. Nessa guerra que a mídia noticia, o traficante representa as tropas inimigas. 2 exemplos bastante elucidativos. Tráfico queima ônibus, fecha túnel e atira nos bombeiros. É a manchete. E a notícia. Revoltados com a morte do pedreiro Francisco Barbosa de Souza, 18 anos, 50 moradores do Morro do Cavalão incendiaram 2 ônibus e fecharam o túnel Icaraí-São Francisco, numa das regiões mais nobres de Niterói. O rapaz suspeito de ser traficante teria sido torturado no batalhão a socos, pauladas e pontapés dos policiais do 12º Batalhão. 8 PMs foram presos. Durante o quebra-quebra, que durou 3 horas, bombeiros tentaram impedir a destruição dos ônibus. Foram impedidos a tiros pelos bandidos. A confusão decorrente da utilização da palavra traficante é patente, pois o que se noticia é a insatisfação popular com a conduta da polícia, que teria torturado e matado um pedreiro, que para a polícia seria um traficante. A matéria é mais um sintoma de que a estratégia para a gestão da miséria no capitalismo tardio, que coloca os pobres no alvo das agências estatais de repressão à criminalidade, e vem dando certo. O segundo, das páginas dos jornais, salta a sensação de estarmos em uma guerra nunca explicada e genericamente definida como a guerra ao narcotráfico, repercutindo interesses geopolíticos daqueles que pretendem desempenhar importante papel político na América Latina, da qual roubaram até o nome. A War on Drugs é vendida como solução. Os movimentos de lei e ordem cada vez mais pedem mais aumentos de penas, mas poucos percebem a raiz do problema. Uma sociedade que ao menos se pretende democrática,
que pouco sabe sobre alteridade e não consegue abandonar normas de intervenção moral. No direito de matriz ibérica, a primeira destas normas é do século IV e punia as pessoas pelo porte de determinadas coisas. Aquela época eram livros do judaísmo, que poderiam lesar a integridade moral das pessoas da sociedade, pois o reino visigótico, romanizado e cristianizado, já dificultava a existência da diferença. A diferença gera uma impressão de desordem. Tais normas significam a completa negação da alteridade, pois além de não reconhecerem a diferença, estas normas pretendem eliminá-las. Nada mais saudável para uma sociedade de massas. Mas, sob o aspecto subjetivo, é o eu que não suporta a diferença e pretende eliminá-la pela lei. Na atualidade, a criminalização de substâncias psicoativas se apresentam como intervenção moral na sociedade, punindo a cada dia e mais severamente os responsáveis por atender demandas de mercado. Mais uma vez, o mercado. Só que agora, um mercado que existe e a lei não quer que exista. A parte da sociedade que controla o conteúdo das leis, atualmente, através do uso estratégico dos meios de comunicação, não pode suportar a existência de pessoas que comprem ou vendam substâncias proibidas, mas com grande penetração no mercado. Como o cristão que não suporta o judeu, o conservadorismo das políticas de lei e ordem não ligam para as consequências maléficas de uma legislação que não respeita o direito à diferença. E essas legislações são frutos de um eu que não suporta o outro, a não ser que o outro seja da forma como o eu deseja que ele seja. O medo continua nosso companheiro cotidiano ante a nossa dificuldade em aceitar e conviver com a diferença. E cerca de 40 mil jovens entre 15 e 25 anos de idade perdem suas vidas todos os anos por causas relacionadas ao tráfico de drogas. Para que nós estamos usando o direito penal? Uma visão histórica permite claramente perceber uma função de controle das massas, de controle da desordem, mesmo que o Estado não solucione as questões que acabam desembocando nos tribunais, acabam gerando a violência, tudo para que nós possamos nos sentir protegidos. Enquanto na esfera pública crescem as penas, cresce o número de delitos, na esfera privada crescem nossos gastos com seguranças, crescem os investimentos em condomínios extremamente seguros, crescem a nossa construção privada de bunkers. A escolha é de cada um de nós. Tudo isso não passa de uma questão de enfoque. Só para encerrar, com um tema talvez bem mais afeto aos psicólogos e estudantes de psicologia aqui presentes do que ao mundo do direito, mas a interseção que existe entre as ciências a psicologia, a psiquiatria e o direito penal são marcantes. Acho relevante e vou recitar uma poesia de um grande amigo, leopoldinense, que vai se sentir honrado ao saber que assim o fiz. Chama-se Enfoque. Eu é que não sou normal de querer me deixar devorar pela sanidade. Agrada-me a privacidade que me concede a discriminação. Diverte-me o medo dos que me confinam, como se a se protegerem do meu igual que não carregam no porão de si próprios. Escondem-se lá fora do eu que já não temo. Fora e dentro, questão de verniz por um triz. Chego a pensar que enlouquecer é observar do espelho a estupidez dos normais. Eu sou livre para ser como quiser, até mesmo um louco. Há, sim, as grades. Isso depende do enfoque. Pela atenção de vocês, muito obrigado. Agradecemos a presença do professor Guilherme Augusto, com essa palestra maravilhosa. Chamamos agora o doutor William Santos, que veio representando o deputado estadual Rogério Correia.
Bom dia. Eu queria aqui, como o Roberto enfatizou, justificar a ausência do deputado Rogério Correia. Primeiro que ele foi chamado hoje de manhã, bem de madrugada, pelo ministro Nilmário Miranda. Ele teve que se ausentar da cidade, foi em direção ao Vale de Jequitinhonha, numa denúncia de exploração sexual naquela região. Então está justificado aqui, mas não é por isso que nós vamos nos deixar de entrar na discussão aqui, até porque a discussão é muito boa, né? Eu queria primeiro destacar, Roberto, se me permite, e a todos do plenário, e até mencionar aqui um fato que aconteceu ano passado. Tá? Ano passado, o Brasil todo, o estado de Minas Gerais, ele foi pego de surpresa com relação a algumas denúncias que foram feitas particularmente em uma cidade aqui próxima, Santa Luzia, que foi uma denúncia, na época, sobre a questão dos idosos. E nós descobrimos na época que os idosos naquela cidade, de Santa Luzia aqui perto, e que foi depois denúncia, foi parte de denúncia do Ministério Público, e posteriormente foi assinado um termo de ajustamento de conduta, que ele funcionava naquela cidade uma verdadeira depósito de idosos, onde que as pessoas de Belo Horizonte procuravam aquela cidade, pagavam algumas taxas, e foi descoberto que algumas pessoas, né, inidôneas, que trabalhavam com os idosos, os deixavam em situação subhumanas e, pior ainda, né, todos os proventos de aposentadoria iam para pessoas diferentes daquelas dos idosos e seus familiares. E teve, Roberto, trabalho muito importante da Comissão de Direitos Humanos do Conselho Regional de Psicologia, né? Então, tornar isso público aqui, até porque nos bastidores a discussão foi uma discussão acirrada, que o Conselho Regional de Psicologia, através da Comissão de Direitos Humanos e outras entidades, a gente estava inclusive presente, né? Acho que teve um trabalho muito valoroso, até para poder demonstrar para a população de Belo Horizonte e mesmo do estado de Minas Gerais, que algumas coisas que acontecem, tá, e que às vezes não são noticiadas, mas que tem um trabalho ardoroso daqueles que defendem a vida, daqueles que fazem da vida uma trajetória, tá, para o bem comum da maioria da população. Eu queria aqui primeiro, então, começar o seguinte, não poderia deixar de falar. Primeiro que eu sou militante de direitos humanos há muitos anos em Belo Horizonte, né? Queria, inclusive, saudar a mesa, os companheiros aqui presentes, o doutor Alexandre, do juiz tribunal de alçada, né? O doutor Guilherme, que me antecedeu, Silvana Lobo, que é da nossa, contemporânea nossa na Faculdade de Direito da UFMG, e o próprio Roberto. E falar que, enquanto militante de direitos humanos, e aqui a gente vê tantos outros companheiros, jornalistas, psicólogos, que estão presentes, que militam também com gente em Belo Horizonte no Estado, que quando as pessoas falam com direitos humanos, e aqui o doutor Guilherme falou um pouco, que fala que é para proteger bandido. Primeiro falar que não, né? Infelizmente, que a mídia coloca é uma discussão muito fácil e acessível com relação à falta de segurança que existe hoje na nossa cidade, no nosso Estado. Então fica parecendo que é muito mais palatável discutir isso, né? Até uma forma de escamotear de uma discussão profunda, que tem que ser essa discussão e que merece, não pode ser diferente, de que enfrentar os problemas que estão colocados, né? E ano passado, recentemente, aliás, tem mais ou menos 3 anos atrás, nós fomos surpreendidos com a matéria, é importante aqui falar, de uma juíza de São Paulo, aproveitando aqui os representantes do Poder Judiciário, né? E ela falou numa matéria da revista Veja, na capa amarela, com o título "O crime no Brasil compensa", e deu alguns fatos que vou trazer aqui. E ela falou mais, né, que uma pessoa que tem o curso superior e que é primário, e se for condenada, por exemplo, a uma pena de 6 anos de prisão, e essa pessoa cometeu alguns deslizes e que roubou lá, por exemplo, 60 milhões dos cofres públicos, tá? Essa pessoa, o que pode acontecer com ela na regra colocada hoje, dentro do Código Penal e mesmo dentro dos procedimentos do Código de Processo Penal, que essa pessoa, conforme o crime, se ela for condenada a 6 anos, ela com 1/3 da pena pode sair, tá? E geralmente não devolve os recursos aos cofres públicos, podendo passar por resto da vida depois, utilizando daqueles recursos, né, que foram surrupiados dos cofres públicos. Então, só para poder começar, essa fala, que foi inclusive polêmica no nosso Brasil, coloca a deficiência
da nossa relação e do Código nosso penal. E até porque, né, se a gente falar que o Código Penal é velho, é da década de 40, e a parte nova dele, e a parte geral nova, é de 1984, pode ter certeza que as leis hoje, que estão extravagantes, que não estão dentro do Código Penal, estão muito mais duras. Resta sabermos agora, né, que foi aprovado o Estatuto do Desarmamento, que é uma lei federal que foi sancionada recentemente pelo Presidente da República, né? E só para falar, para contradizer um pouco essa situação, é que o que a gente vê hoje, e como militante dos direitos sociais também, como advogado do MST no Estado de Minas Gerais, um trabalho que a gente faz há muito tempo, que defendemos sem casas, também na região metropolitana, é o que a gente vê é que parece-nos que a discussão que está colocada e sendo colocada hoje é a efetivação da criminalização dos movimentos sociais. E nós vimos recentemente, né, nós vimos 3, 4 anos atrás, quando o movimento do MST ocupou a fazenda do Presidente da República, né, foi utilizada, inclusive, pelo então presidente Fernando Henrique Cardoso, a utilização das Forças Armadas na utilização do patrimônio que seria pessoal dele. E pior ainda, né, só não foi para frente e foi dada a sentença porque quando o Ministério Público, e são pessoas conscientes que na época teriam que fazer a denúncia, eles pegaram a tese, né, e a tese foi colocada que os movimentos sociais, eles falam muito mais alto de algumas regras que são colocadas dentro do Código. Então nós temos inclusive algumas situações do Poder Judiciário que ultrapassam muito mais, avançam muito mais aquilo que determina a lei, do ponto de vista, né, da não criminalização dos movimentos sociais e que colocam, sem alguma dúvida, né, numa situação muito, não falo tranquila não, mas uma situação de intranquilidade com relação àquilo que se vem pela frente. Porque quando as pessoas, e quem está no poder fala que os movimentos sociais têm que ser criminalizados, na verdade, o que nós vamos ver é que quem será mais prejudicado, né, é o setor mais frágil da população, são as pessoas que não têm, inclusive, acesso à justiça, né? Então, a assistência judiciária, ela tem que ser colocada em todo sentido, mas fica muito mais precário. Eu queria até ficar mais à vontade e comentar alguns casos aqui. Tá? Primeiro que, lembramos de um caso aqui, de 1996. O Ministério da Justiça, dentro do Ministério da Justiça, existe um conselho, que é o Conselho Nacional Penitenciário. Em 96, ele soltou uma resolução. E essa resolução trata, né, fala do tratamento mínimo dos presos no Brasil. E naquela época nós lembramos que nós fizemos uma visita com o então presidente da Comissão de Direitos Humanos da Câmara Federal, hoje ministro, deputado Nilmário Miranda, a várias delegacias na cidade. E podemos constatar que aquilo que está, né, em vigor na lei é diferente daquilo que está na prática. E aí a gente fica se perguntando, quem é que não fica indignado, sabendo numa situação fática, por exemplo, numa 19ª delegacia, no bairro Cabana, onde numa cela de 16 metros quadrados, mais de 42 pessoas detentos, né, detentos, condenados e quem já tem sentença, mais de 42 pessoas em 16 metros quadrados, que não tinham nem direito a acesso à água, nem tomar a sua água, e tinham que se revezar enquanto dormiam, faziam um revezamento. E eu queria saber quem é que não fica indignado com essa situação indigna, né? Alguns casos também, por exemplo, alguns anos atrás, uma delegacia aqui em Belo Horizonte, a delegacia especializada de furtos e roubos na Rua Uberaba, ela, apesar da lei, né, falar do direito à visita, ela não tinha nenhuma condições físicas de direito de visita. E lembramos que na época do final do governo do governo Azeredo, nós conseguimos com outras entidades que fosse, né, colocado naquele estabelecimento uma salinha, fosse deslocado uma salinha para que as mães pudessem fazer visita aos filhos, né? É interessante a gente mencionar isso porque na época teve muita polêmica, porque se falava que o preso tem que ter um tratamento, mas não podia ser o super luxo, né, daquele que a gente costuma ver nas televisões, com quem, por exemplo, tem um dinheiro que rouba dos cofres públicos e é tratado como doutor. Então, na época, o que nós conseguimos foi a abertura de um espaço
né, uma sala específica naquela delegacia, e nós tínhamos situações de mães que não viam os filhos há mais de 2 anos, né? Então eu queria saber e até relatar aqui quem é que não fica indignado, né? As pessoas serem tratadas em condições subhumanas, e até porque nós até defendemos e tornamos claros que aquelas pessoas que foram condenadas, elas têm que cumprir a pena, mas essa pena não pode ser extensiva a seus familiares. Então acontecia que pais e mães, e mesmo amigos familiares, eles não tinham chance e nenhuma oportunidade de fazer um direito, de exercer um direito, que é o direito à visita daquela situação. Então nós achamos, né, que a situação carcerária hoje, mesmo o Código Penal, que é da década de 40, né, mas que traz em seu bojo muitas situações que deveriam ser corrigidas, elas têm que ser necessárias, né? E nós até colocamos aqui também um caso concreto. Tem mais ou menos 2 anos atrás, nós recebemos, até lembramos nisso, quando a gente estava na Pastoral de Direitos Humanos da Arquidiocese, uma denúncia de possível crime racial. Foi constatado, foi uma loja muito conhecida em Belo Horizonte, é uma pessoa negra, uma mulher negra, que estava com seu sobrinho, né, e esse rapazinho, esse menor de idade, era branco, e ela foi chamada pelos seguranças da loja americana porque alguém tinha denunciado que ela tinha raptado, né, segundo eles, tinha roubado esse menor. Então os seguranças chamaram ela e colocaram aquela situação pública na frente de todos, né? Nós e outras entidades fomos acionados, e o que nós conseguimos depois demonstrar é que de toda a situação apurada, foi levada à delegacia de polícia da seccional, e o que foi colocado é que depois, na denúncia que foi feita pelo Ministério Público, simplesmente não foi acatado, e aí eu acho que uma deficiência dos nossos códigos, da nossa legislação, não foi acatado o crime de racismo, mas sim alguns crimes, né, que são de menor potencial criminoso, um dos crimes do artigo 139 do Código Penal, um dos crimes contra a honra. Então nós achamos, inclusive, que essa parte do Código Penal, que a maioria, né, de quem opera o direito, o operador de direito, seja na delegacia, seja até no Ministério Público, pela deficiência da lei, né, e até pelo julgamento do Poder Judiciário, fica uma lacuna muito grande daquilo que é a realidade de hoje e daquilo que está sendo acontecido hoje no nosso país. Isso por quê? E já foi falado aqui. Primeiro, não é falta também de legislação, não, porque legislação nós temos para tudo e para todos, mas falta uma observação muito mais tranquila, muito mais questionável com relação à interpretação da lei, porque as interpretações da lei também, elas são dadas na sentença do juiz, né? Isso é importante, e é importante porque, na verdade, quando no final um juiz vai prolatar a sentença, ele deixa para trás e deixa escapar alguns fatos que a maioria da população e às vezes a polêmica, né, na mídia deixa muito a desejar. Então nós temos muitos casos flagrantes com relação a isso, né? Eu não sei se vocês lembram também um caso, né? Esse caso, inclusive, nós acompanhamos esse caso, que foi a possível retirada do órgão de uma menina. Aí era um estudante, essa menina chamava Thaís, e ela foi estudante, estudava o 2º período de farmácia no UFMG. E ela morava na região do bairro Concórdia. No sábado de manhã, a Thaís, seu namorado, na garupa do seu namorado, ela foi atingida por uma Brasília, dirigida por um policial militar que estava na contramão de direção. E ela caiu, machucou-se e foi recepcionada no pronto-socorro de Belo Horizonte. E aí ela chegou às 9 horas da manhã, né? A família só teve notícia às 10 horas da noite, quando os pais e os tios dela se retiraram do hospital, do pronto-socorro, e foi sugerido a eles, né, que ficassem tranquilos que ela ia recuperar. Isso foi no sábado. Quando mais ou menos 10h30, 11 horas, um dos tios dela chegou em casa e recebeu um telefonema de que ela tinha havido falecido. Ele não entendeu nada e se dirigiu ao pronto-socorro. E quando chegou no pronto-socorro, ele não teve, nenhuma família mais teve acesso ao corpo dessa menina. E foram descobrir, somente ter acesso no domingo às 5 horas da tarde,
dentro de um processo de peregrinação que foi pelo ML, depois de Santa Casa de Misericórdia, e que tiveram cuidado, né, do pessoal da Santa Casa, da funerária Santa Casa, falar para eles para poder enterrar o corpo rápido. Por quê? Porque já estava em decomposição, teria que enterrar rápido. Mas que aí a mãe ficou desconfiada porque a menina, né, ela sentiu que tinha alguma coisa estranha. Na época nós lembramos que nós nos dirigimos ao Ministério Público, inclusive ligado aos direitos humanos, né, que tem um grande trabalho em Belo Horizonte, e pedimos a exumação do corpo. Né. E para surpresa nossa, quando foi marcado uma sexta-feira do dia 21 de dezembro de 2002, a exumação do corpo, foi descoberto que foi retirado os órgãos da menina ilegalmente, né? Disso tudo resultou numa ação penal que até a presente data não saiu alguma sentença, não foi proferida sentença, mas que pela deficiência e pelos mecanismos da defesa daquelas pessoas que foram denunciadas pelo Ministério Público, e são 7 pessoas ligadas à Santa Casa de Misericórdia, eles procuram ardilosamente, né, com os mecanismos processuais que se tem, e aí eu acho que uma falha da nossa legislação é colocar e fazer com que até a presente data não tenha nenhuma decisão com relação ao crime cometido. E olha, e nós não temos muita perspectiva não, porque de acordo com a lei ora em vigência, o máximo de pena que vai ser caracterizado para pessoas na tipificação colocada pelo Código Penal nosso, né, e com todo o sofrimento da família, que essa pena vai ser no máximo uma pena privativa de liberdade. Né? Eu acho que isso mostra um pouquinho a discrepância que existe na nossa legislação e que precisa de reforma urgente, né? Porque quando a gente discute a nossa questão penal, não é só discutir a questão penal não, mas é discutir uma questão de estrutura, é discutir as causas que dão origem à violência, a situação da nossa violência, que nós achamos que é uma questão estrutural, que é ligada inclusive à questão do desemprego, ao desempenho e à intervenção do Estado com relação à política pública, tá? E que precisa necessariamente, nossos legisladores, particularmente do Congresso Nacional, as duas casas legislativas, se aterem a isso. Né? No entanto, existe, tramitando há muito tempo, algumas legislações e propostas de mudança no nosso Código Penal. Né? Eu não queria me ater muito não, até porque eu sei que vai ter uma parte, Roberto, de debate com o público. Então eu queria me ater aqui, e até, não sei se eu contribuí um pouquinho, mas eu acho que foi muito rápido e sucinto naquilo que a gente queria falar, e até porque tem outras pessoas que vão falar. Eu queria agradecer, então, e a gente participar depois dos debates. Eu queria agradecer a contribuição do companheiro, eu não vou nem chamar de doutor, mas de companheiro William, das militâncias à frente aos direitos humanos, no caso de Santa Luzia, e tantos outros que a gente tem tomado à frente, por exemplo, Psicólogos pela Paz, contra a guerra do Iraque, Caravana Nacional de Direitos Humanos, que nós fizemos no dia 22 de julho, em visita a hospitais psiquiátricos de Barbacena e Juiz de Fora, e tantas coisas que a gente tem feito, participando do 18 de maio, e estamos aí defendendo os direitos humanos, não é? Os direitos de todos os seres humanos. Vamos, então, ouvir a palavra da mestra, né? Da Silvana Lobo, mestre em Direito Penal pela UFMG. Senhoras e senhores, bom dia. Saudando a mesa, doutor Roberto, muito obrigada pelo convite. Doutor Alexandre, obrigado pelas palavras de amizade, de reconhecimento demonstrados à minha pessoa, sabedor de que é uma honra poder participar e, mais ainda, de ter o senhor como representante do Poder Judiciário do nosso Estado. Ao William, meu colega, contemporâneo da faculdade, realmente, tivemos umas boas lutas lá de IDA à época, e o Guilherme, que foi meu aluno na faculdade, na FUMEC, saudando a todos os senhores, ao desembargador, aos juízes presentes já na plateia e principalmente aos meus queridos alunos da FUMEC, que eu sei que temos vários aqui. Bom, o tema que foi proposto, Código Penal, leis, aplicabilidade, relação entre o sujeito de direitos e o crime, revisão do Código, abolismo, garantismo, direito mínimo, interpretação e julgamento. Muito bem. O doutor Alexandre e Guilherme e William já abordaram de uma maneira genérica
os diversos dos nossos temas aqui principais, aliás, de maneira genérica não, até de maneira bem aprofundada, sendo que, para mim, a minha situação ficou complicadíssima. Falar depois do que foi exposto, né, e já de uma maneira ampla, fica um pouquinho mais complicado. Mas eu vou deixar rapidamente o meu parecer em relação a algumas situações. Por que motivo? Exatamente por ser defensora pública. E aqui foi dito, né? Não se defende bandido. Nós, defensores públicos, defendemos os bandidos, sim. Quem que são os bandidos? A sociedade os trata como bandidos. São aquelas pessoas que percorrem o Código Penal, às vezes em todos os seus artigos, ou na maioria dos seus artigos, e a sociedade os chama de bandidos. Então, eu já defendi vários traficantes, vários homicidas, vários latrocidas, já conversei com todos eles em lugares separados, como eu sei que vários dos senhores já fizeram isso, pós-condenação deles, porque sei que aqui se encontram, o doutor Roberto me alertou, muitos que trabalham dentro do sistema penitenciário, e já defendo, converso com eles, e várias vezes eles chegam para nós, defensores, e dizem o seguinte: senhora, não preocupa comigo, não. Eu estou muito tranquilo. O que eu precisava fazer, eu fiz. Eu não estou nem um pouco arrependido. Se eu precisar fazer de novo, eu vou fazer. E o que acontecer e o que der só fazer para mim, está muito bom. Ou seja, uma esperança nenhuma, um interesse nenhum, para ele tanto faz como quanto fez. Não existe realmente, às vezes, um interesse dele a respeito disso. Por isso, senhores, é que dentro do tema proposto, o Código Penal e o chilique social de precisa mudar essa porcaria dessa lei de 1940, que isso não serve para mais nada, isso era para uma sociedadezinha desse tamaninho, toda rural, quase não era urbana. Hoje essa porcaria tem que ser mudada. A ideia é essa, com uma ilusão de que, se amanhã nós fizermos uma nova lei, tudo amanhecerá diferente. E, aliás, é isso que se quer fazer. Por quê? Porque legislar é o que se tem de mais barato nesse país. O senador e o deputado federal, no final do mês, aliás, nem é no final, antes do final do mês, a grana dele está aqui, ó, no bolso dele. Ele trabalhe ou não trabalhe, ele compareça ao Congresso ou não compareça. Então, se ele fizer lei ou não fizer lei, qual a diferença que faz? Nenhuma. Então, legislar é baratíssimo nesse país. O que vale a pena, então? Tem um negócio, marqueteiro, não, ombudsman, sei lá, tem um pessoal que trabalha para esse povo aí, negócio de partido, sei lá, não sei o quê, que faz aí uma pesquisa. Vão ver o que é bom para a moral do nosso governo melhorar, né? Vão ver o que é bom para a imagem do presidente ser melhor considerada, para a imagem do governador ser melhor considerada. O que vai fazer bem para ele? Aí alguém faz uma pesquisa lá e fala assim: olha, Amaral Neto, que alguém o tem aonde ele se encontrar, mas faz uma pesquisa que alguém responde: não, tem que matar, negócio é pena de morte. Aí, esse cidadão que fez essa pesquisa, letrado, sabe Deus aonde, deve ser de sopa, de letrinha, então ele informa ao assessor do presidente: olha, o negócio é o seguinte, a sociedade quer matar. A sociedade quer matar, sociedade quer cadeião, sociedade quer pena para sempre, né? Quem não matar é para sempre, é prisão perpétua. Sociedade quer a bola de ferro no pé e aquele negócio listrado, né? E sociedade quer ver o bandido lá na beirada da Lagoa da Pampulha com a bola de ferro no pé e uma picareta na mão quebrando pedra. É isso que a sociedade quer. Aí o que acontece? Rapidamente, a assessoria do deputado que quer se eleger, do senador que quer se eleger e do seja lá, do presidente ou quem for, o que ele arruma? Ô, gente, vamos fazer uma lei aí, vamos fazer um projeto que agora é o seguinte: a pena do latrocínio, que é de uma coisa absurda, de 20 a 30 anos, porque o super latrocida, né, o mais bandido de todos, a pena é 30. Aquele que participou ali, muito lightmente participado, a pena é 20.
A diferença que se tem entre um e outro é quase nenhuma, né? Mas isso interessa para a sociedade? Eu não. O cara matou para roubar, que se dane. Não me interessa quanto tempo ele vai ficar lá. Sabe o que eu quero? Eu quero que ele morra. Para mim é muito melhor. Tomara que ele tenha uma tuberculose, um infarto. Tomara que a prisão exploda. Não me interessa. Para que eu vou me preocupar com isso? Né? Realmente não há um interesse nisso. Então, vamos fazer lei. Que lei que nós vamos fazer? Bom, o Congresso agora vai arrumar uma lei bacana. Latrocínio agora a pena vai ser de 50 a 100 anos. E isso, para nós da sociedade, né, é ótimo. Por que é ótimo? Porque quando eu pego o jornal, e hoje o doutor Alexandre não mencionou, né, mas os grandes defensores do movimento da lei e ordem e da segurança nacional, Ratinho, Hebe Camargo, Datena e Companhia Limitada, eles gritam aos brados: agora eu quero ver, agora vai ser... Como é que é? Vou mostrar que tem café no bule. 50 a 100 anos, eu quero ver. Eu também quero. Eu quero que chegue lá dentro da penitenciária, onde já tem um cidadão condenado lá há 500 anos, porque ele já percorreu o Código Penal em diversos artigos e a lei extravagante também, se deixar, tá? E quanto mais lei fizer, mais ele vai percorrer, tá? E pergunta para ele: aqui, deixa eu saber de você. Agora a pena do latrocínio, que era de 20 a 30, passou para 50 a 100. E aí? E aí o quê? O que você acha disso? Nada. Você vai ter medo disso? Não. E o inverso? Olha, a pena do latrocínio agora passou para 1 a 2 anos, era 20 a 30. Ele vai falar: aí, legal. Pô, legal, e aí? E aí? E aí que isso não faz a menor diferença para ele. Isso faz diferença para uma sociedade embotada, criada para isso, para dar reflexo a consumo, aquilo que vende. Eu nunca vi no jornal, tá, ser dito no jornal, em letras garrafais, que um cidadão que foi condenado a uma pena por furto, por roubo, por homicídio que seja, cumpriu a pena dele, trabalhou lá dentro, ou estudou lá dentro, depois que ele teve punição e ele cumpriu lá dentro a punição que recebe, eu esqueci o nome, que se dá, bom, enfim, tá? Ele cumpriu a punição dentro da penitenciária, passado o período, ele teve uma progressão de regime, saiu da penitenciária, foi para um outro estabelecimento, uma colônia agrícola, ou, que não é o caso, colônia agrícola para nós hoje já não tem mais interesse, mas uma colônia industrial. Ali dentro ele teve um ofício, dali dentro ele passou para um regime aberto e, afinal, ele saiu da prisão em livramento condicional. Ele trabalha numa empresa, hoje ele tem uma casinha que realmente é na favela ou num morro qualquer aí, patrocinada aí pelo BNH, um programa da prefeitura, nem sei se existe BNH mais, e agora ele leva uma vida normal. Se colocar isso em jornal, o Estado de Minas vai falir, porque eu vou comprar para quê? Qual a graça que isso tem? Nenhuma. Por quê? Porque a sociedade é mesquinha, nós gostamos de criticar os outros. Então, o que acontece? Saiu nesse final de semana em letras garrafais: criminoso hediondo está solto. E aí faltava matar, né? Já esculhambaram o poder judiciário generalizadamente por conta disso. Agora, ninguém explicou, e muito mesmo, né? Ele está solto, mas por quê? Ele está trabalhando aonde? Não, ele está trabalhando num boteco, num restaurantezinho, numa cidade do interior, tal. Por que o dono do boteco aceitou esse cidadão lá? Esse boteco fechou porque ele está trabalhando lá, as pessoas pararam de ir lá? Nada disso foi perguntado. Quer dizer, tem algum fenômeno para ele poder estar trabalhando lá. Ele não é filho de deputado. Ele não é filho de promotor de justiça e procurador de justiça. Né? Ele não é rico, importante, filho de ministro, nada disso. Por que então que o Poder Judiciário fez isso para ele? Por quê? Ué, não deveria ter feito, não, deveria ter largado ele lá dentro da onde ele estava, que certamente era a delegacia de polícia da cidade, me parece que é Igarapé, da cidade de Igarapé. Ele devia estar lá dentro da delegacia de polícia. E fazendo o que lá dentro? Sofrendo. Ele não tocou fogo no motorista de táxi, então ele deviam tocar fogo nele também. Isso é característico do ser humano. Os senhores que são psicólogos, que estão ouvindo, sabem, nós somos muito mesquinhos, né?
Quem a gente não gosta, a gente quer que ele se dane. Quando ele tropeça, a gente fala, bem feito. Né? Então, isso é característico do ser humano. O ser humano gosta disso. Nós somos assim, né? Aquele amor, alegria, tal, é muito bonito, mas no fundo nós queremos ver que o outro se dane, né? Nós queremos nos dar bem. Se a gente se der bem, o resto, cada um com seus problemas. Funciona hoje mais ou menos nesse sentido. Agora, então, ninguém se preocupa, na realidade, em saber por que houve aquela concessão, né? E concessão, às vezes, com uma palavra estranha, né? Concessão. Deixaram fazer, quis fazer, e aí, aí exatamente nesse sentido, legislar é muito fácil. Faz uma lei, faz a lei. Por quê? Não é o legislativo que tem que cumprir essa lei, ele faz a lei, e faz o maior sucesso com a lei que ele fez. Né? Eu estava lá no Congresso Nacional quando foi feita a lei de crimes hediondos, eu estava lá quando criaram a pena de morte, isso é plataforma de campanha, eu votei sim para picar o pé no Collor, até tem gente que até hoje fala isso, né? Que eu votei sim para isso, e o cara fica o resto da vida fazendo plataforma em cima disso, e o que ele fez? Mais nada, foi a única vez que ele foi no Congresso, durante os 10 anos que ele ficou lá, certo? Então, ele não fez mais nada, vira plataforma. E aí fazem o seguinte, o Poder Judiciário, vocês é que se danem, tá aí, agora você se afumenta com essa lei que eu fiz. Por quê, senhores? Como disse o William, meu colega aqui, realmente nós temos uma parte geral do Código Penal, que é de 1984, nós temos o hábito de chamar de nova parte geral, né? 20 anos já, mas é hábito. Muito bem. Foi a primeira vez que nós tivemos instituído no Brasil o sistema progressivo de cumprimento de penas. Antes existia um sistema, não vamos dizer progressivo, diferenciado, mas dentro do próprio estabelecimento, em que o ápice era o livramento condicional. Então o cidadão lá dentro, ele cumpria a pena dele ali dentro, primeiro um sossega-leão, depois um trabalho mais ali comunitário, recebia visita, enfim, e afinal se chegava ao livramento condicional. Em 1984 foi criado um sistema progressivo de penas, certo? Muito bem, criado um sistema progressivo, regime fechado, semiaberto, ótimo, tá? Em 1990, portanto, apenas 6 anos depois, não tinha dado tempo de instituir ainda o sistema progressivo no Brasil, e até hoje não instituiu, porque não tem estabelecimento, eles acabaram com esse trem. Eles falaram assim, não, tem uns crimes aí, já colocados, né? Coincidentemente, crimes que são praticados contra os grandes, né? Contra o pico da pirâmide, né? Esses foram considerados hediondos. E daí, né, gente, o que tem um crime ser considerado hediondo? Teve que as penas previstas dentro da lei foram muito aumentadas e 2 efeitos principais. Se esse fulano for preso em flagrante delito, ele vai responder o processo preso. Ele não vai ter direito de responder o processo em liberdade. Em um segundo momento, um outro efeito importante, é que ele vai cumprir a pena integralmente em regime fechado, independentemente de quanto seja essa pena, 1 ano, 10, 50, integralmente em regime fechado. Aí vira samba do crioulo doido mesmo. Por quê? Porque essa mesma lei que disse que acabou a progressão de regime, que não tinha dado nem tempo de instituir ainda, né, para esses crimes mais graves, mesmo assim o livramento condicional continua cabendo. E aí, que se dane o judiciário para resolver esse problema, porque vamos analisar uma situação. Estupro é considerado crime hediondo, tem uma pena prevista na lei de 6 a 10 anos, muito bem. O cidadão estuprou, ótimo, foi condenado a 9 anos, ótimo. Prisão, foi preso, vai cumprir a pena, regime fechado. Então tá lá, vamos admitir que ele tenha conseguido a sorte fabulosa de ir para Nelson Hungria e não ficar dentro da delegacia de polícia. Então é ele sozinho, dentro da cela, que tem lá os 6 metros quadrados, uma cama de alvenaria, uma mesinha de alvenaria, e ele tem direito, apesar de não ser isso que a lei determina, 1 hora de banho de sol no pátio interno. Tá? Muito bem. Ali ele vai passar pelo menos 6 anos desses 9. Nessa sistemática. 23 horas dentro da cela dele, 1 hora continua dentro do mesmo lugar ali do lado de fora. Tem uns que não gostam nem de sair. Enfim, diante disso, o que acontece? Passados os 6 anos, vem-se aquela ideia. Está vendo?
Viu como é que esse moço melhorou? Tem 6 anos que ele não estupra ninguém. Nós podemos mandar ele para casa em livramento condicional. Ele está ótimo. Agora, ele ficou 6 anos, não tem trabalho. Quando tem um tal de costurar bola, que eu nem sei se bola, eu nunca mais vi bola costurada. Bola agora é diferente. Tá? É um tal de costurar bola, é um tal de fazer artesanato de palito de fósforo e companhia limitada. Tá? Enfim, tudo bem. Pelo menos é alguma coisa que está sendo feita. Mas aí ele passa 6 anos sem estuprar ninguém, e aí pega o homem e manda direto para casa. Direto, em livramento condicional. Agora, ninguém olhou nem a fechadura, que se olhar a fechadura da cela, é capaz de ver que realmente a situação dele não teve boa durante esses 6 anos. Né? Então, ele não provou recuperação absolutamente nenhuma. Não deu tempo, deu verificando se ele tem condições de conviver em sociedade. E esse é o samba do crioulo doido. Por quê? Porque ao mesmo tempo que nós tivemos uma lei de crimes hediondos em 90, em 95 arrumaram um tal de um juizado especial criminal, que aí as infrações de menor potencial ofensivo, né, que são crimes punidos com penas até 2 anos, eu vou chegar e vou fazer um acordo. E aí eu te dei um tapa na cara, mas assim, quem sabe, se eu tiver dinheiro é ótimo. Tomar a tapa do Edmundo, Romário, é uma beleza. O cara te dá um murro, você fala, eu quero 10 mil reais, senão... Aqui, ganhei 10 mil reais. Mas e se eu sou o Zé, não tenho 10 mil reais? Então você vai prestar serviço à comunidade. Né? Para esse é diferente. Aí a gente não entende mais nada, porque a lei de crimes hediondos, característica do movimento de lei e ordem, a lei dos juizados, característica do abolicionismo penal. Então, na realidade, senhores, e com um problema seríssimo, o Poder Judiciário tem sofrido agruras. Para quê? Porque ele está... Eu me lembro do professor Paulo Tinoco, que foi meu professor na escola, e eu morria de rir, terceiro período, quando ele dizia uma coisa na sala: o poder executivo é aquele que executa, o poder legislativo é aquele que legisla, e o poder judiciário é aquele que julga. E aí a gente morria de rir. Hoje eu entendo o que é isso que ele diz. Deveria ser assim mesmo. Mas o que está acontecendo? A loucura legislativa em que nós nos encontramos, com vontade de satisfazer eu não sei a quem, resolver o problema eu não sei de quem, obriga o Poder Judiciário a legislar. Como que o Poder Judiciário está fazendo para legislar? Ele tem que começar a interpretar a norma. E interpretar a norma de uma maneira que ela seja possível de ser aplicada. Então, veja bem, o cidadão preso precisa trabalhar, está determinado na norma, não tem lugar. Ah, mas ele não pode sair do estabelecimento, a lei diz que não pode. A lei diz que não pode ter progressão de regime, mas essa lei é uma porcaria. Então, o que acontece? Aqui em Minas nós já estamos, né? Exatamente, doutor Alexandre tem esse tipo de pensamento, os julgamentos dele são nesse sentido. Doutora Jane, que os senhores tiveram oportunidade ontem de ouvi-la, doutora Jane foi a primeira dentro do Tribunal de Justiça que começou a dizer, olha, a lei de crimes hediondos é inconstitucional, tem direito à progressão de regime, sim, e ela era voto isolado, hoje já é maioria, hoje nós já vemos o Tribunal de Justiça concedendo progressão de regime. Né? Ou seja, o judiciário tem que começar a legislar. E, para terminar, o problema sério disso é o seguinte, a doutora Jane entende assim, o doutor Alexandre entende assim, mas às vezes o juiz lá de Papagaio Azul da Couve Alegre não entende assim, certo? E aí um problema sério, não existe defensor público, então ele condena em regime integralmente fechado, o defensor público que não existe, portanto não recorreu, e esse cidadão de lá fica preso em regime integralmente fechado. E às vezes mais sério, às vezes ele vem cumprir pena aqui, foi condenado por tráfico a 6 anos, regime integralmente fechado, então ele vai ficar pelo menos 4 anos. O da cela do lado, que é preso, fala, né? Conversa um com o outro, eles não têm assunto, o assunto é só o que você fez, então, o do lado é latrocínio, condenado a 21 anos, mas para esse, o advogado requereu e o juiz concedeu progressão de regime.
Com 3, ele despede de todo mundo. Gente, então falou, fui, estou progredindo de regime, estou indo embora, vou para o semiaberto, estou saindo daqui. Aí o de 6 fala, peraí, a sua não é 21? A sua é 21, você está indo, e a minha de 6 eu estou ficando? E facílimo, porque aí o defensor do estabelecimento chega e fala para ele, não, vou te explicar. Sabe o que aconteceu? É que tem um entendimento de alguns juízes nesse sentido. O seu juiz não entendeu assim, ou seja, azar. Como que explica isso para o preso? A chance é nenhuma. Então, realmente, o Poder Judiciário é colocado numa sinuca, não sei nem se é de bico com bico ou sem bico, mas numa sinuca difícil de ser resolvida. E aí depende realmente de uma solução de cada um. E nós temos, de fato, uma disparidade muito grande dentro do Poder Judiciário, em decisões muito díspares, em casos muito semelhantes. Juízes, movimento de lei e ordem, juízes quase abolicionistas e juízes do minimalismo penal. Muito obrigado, senhores. Depois dessa brilhante exposição, nós passamos agora às perguntas. Como o nosso tempo já está muito avançado, eu fechei aqui com o doutor Alexandre, ele tem 6 perguntas endereçadas a ele e 2 perguntas especificamente à doutora Silvana Lobo. Então, nós vamos fazer o seguinte, vamos dar um bloco de alguns minutos para o doutor Alexandre e alguns minutos para a doutora Silvana, e eles farão um apanhado geral. Eu acho que fica mais em tempo, mais viável nesse momento. Eu gostaria, primeiro, de cumprimentar os meus amigos do Poder Judiciário e do Ministério Público que estão na plateia, o desembargador Joaquim Alves de Andrade, o doutor Herbert Carneiro, juiz, a doutora Ana Ivanete dos Santos, procuradora, minha grande amiga. Também gostaria de cumprimentar o doutor Zé Francisco, da Ouvidoria, com quem eu já tive a oportunidade de militar, e o doutor Vigílio Matos, que está lá atrás, Vigílio, agora que eu vi, o doutor Guilherme disse que ele estava aí, agora que eu vi a presença do Vigílio, um abraço grande. Muito bem, eu quero responder a essas indagações de forma assim, muito genérica. Eu gostei muito, primeiro gostaria de fazer uma não ressalva, mas ressaltar que eu gosto muito de levantar polêmica. Eu acho que a gente tem que discutir muito a sociedade que a gente quer viver. Então, quando eu disse aqui o seguinte, que ou nós queremos viver num mundo fraterno, justo, humano, e, portanto, o direito penal não pode ser seletivo, não pode ser repressivo ao extremo, o direito penal não pode ser estigmatizante, e, portanto, nós temos que ser humanos, inclusive na pena e na aplicação dela, que é o que eu defendo, que é a vertente do direito penal com a qual eu sempre trabalhei, e eu fui promotor de justiça, a doutora Ana sabe disso, e sempre defendi essa vertente do direito penal, também como promotor de justiça. Eu disse, ou nós escolhemos esta tendência, ou então nós vamos escolher outra. Qual? A tendência do direito penal máximo. E aí vamos ter que mudar a Constituição, não através de reforma e revisão, mas através de uma nova Assembleia Nacional Constituinte. E se nós não conseguirmos, se nós não tentarmos recuperar os condenados, então é melhor, se a gente não conseguir recuperar, como diz a Silvana bem o disse aqui, você imagina um cidadão condenado a 20 anos de reclusão. Aquele caso que a Silvana contou, que o Estado de Minas fez uma manchete sensacionalista, o relator fui eu. O que nós demos? O caso é o seguinte, o sujeito participou de um latrocínio na cidade de Itabirito, Silvana. Itabirito. E foi condenado a 20 anos de reclusão. Um rapaz participou do latrocínio com 18 anos, foi condenado, ele tinha 21. A condenação tornou-se definitiva, ou seja, não tinha mais como recorrer dela. Aí ele começou a cumprir pena. A lei de crimes hediondos, que é mais hedionda que os crimes que nelas estão contidos,
porque é uma lei que tem vários aspectos absolutamente inconstitucionais, e nesse exíguo tempo que eu tenho, eu não posso discorrer sobre a inconstitucionalidade desses aspectos, não faria, mas a lei dos crimes hediondos, ela estabelece que ele não pode progredir de regime, entendimento que eu, por exemplo, sou contra, mas é o entendimento do Supremo Tribunal Federal. Muito bem, e imagine os senhores, mas ele pode obter livramento condicional. Então, para obter o livramento condicional, ele tem que cumprir mais de 2/3 da pena. Mais de 2/3 da pena, no número redondo, são 14 anos. Vocês imaginam um sujeito entrar numa cadeia e pensar, por mais grave que tenha sido o crime que ele praticou, por mais repugnante e odioso tenha sido o crime que ele praticou, ele entrar numa cadeia no primeiro dia e pensar, eu tenho que ficar 14 anos aqui, sem nenhuma esperança, sem nenhuma expectativa. Ele pode ser bonzinho ou malzinho, que ele vai ter que ficar no mínimo 14 anos. Isso é tirar completamente qualquer possibilidade de reinserção social, porque a pessoa só quer se reinserir socialmente, se ela só consegue se reinserir socialmente, se ela tiver esperança, se o mérito dela valer alguma coisa para o Estado. Então, se eu tiver um bom comportamento carcerário, se eu trabalhar, com quanto tempo eu saio para uma coisa melhor? Você sai com 3 anos, que seria 1/6 da pena, por aí, né? Você falou, Silvana, eu estou continuando aqui. Você diz 2 anos, 1/6 da pena. Então eu vou sim ter um bom comportamento carcerário, ou pelo menos eu tenho a esperança de, num bom comportamento carcerário, eu poder sair para o regime semiaberto. Agora, vejam bem, o que aconteceu nesse caso? Sujeito condenado a 20 anos, sem antecedente nenhum, 21 anos de idade, pediu à juíza de Itabirito para trabalhar externamente, não era nem num restaurante, era numa oficina mecânica, eu lembro até hoje, oficina mecânica do Paulinho, o nome da oficina mecânica, do processo. Oficina mecânica do Paulinho. A juíza deu a ele o direito, o Ministério Público, não satisfeito, recorreu. Meu grande amigo, promotor de Ouro Preto, com quem eu tenho um contato muito bom, o doutor Edivaldo, mas tem o entendimento dele, recorreu. Muito bem. Veio aqui para o tribunal, eu fui relator. 3 juízes julgaram, foi 2-1. Nós negamos provimento ao agravo e mantivemos o benefício. Mas qual o benefício? Dele ficar liberado? Não, dele trabalhar externamente. Ele tem a oportunidade, foi-lhe dada a oportunidade. Estava lá o oferecimento do emprego, o conselho da comunidade lá de Itabirito, que é muito atuante, disse à juíza de Itabirito e disse a nós do tribunal, fiquem tranquilos, nós já temos isso lá em Itabirito, em muitos casos, podem ficar tranquilos que nós vamos acompanhar esse cumprimento de pena. Ele vai ter escolta? Não, porque a estrutura da nossa polícia militar não permite. Ele vai ter vigilância durante o tempo que ele trabalhar? Não, porque a estrutura estatal não permite. Mas será que nós podemos tirar da pessoa um direito ao trabalho que é constitucionalmente previsto? Será que nós podemos ofender o que se chama de laborterapia, terapia do trabalho, porque a estrutura do Estado é falida, que o Poder Executivo não coloca gente para poder dar escolta para a pessoa e para poder acompanhá-la durante o trabalho? Eu prefiro acreditar no Conselho da Comunidade, sendo que, tecnicamente, que juiz, aqui no Brasil tem uma coisa, o juiz tem que julgar com a Constituição, que, como diz a Silvana, as leis são uma Babel. E legislador não é Deus, já foi o tempo que legislador era Deus, legislador não é Deus. Então, juiz julga com a Constituição. Portanto, a Constituição traz o direito ao trabalho, a Constituição traz o direito, traz o princípio da dignidade da pessoa humana e traz a humanidade da pena. Então, eu tenho que julgar com a Constituição. Constitucionalmente, o regime fechado admite trabalho externo, até na lei, artigo 34, parágrafo 3º do Código Penal. Mas admite trabalho externo em serviços ou obras públicas. Mas por que essa